Este é um poderoso enigma de ficção. Por gentileza, não colocar crença ou descrença. Apenas sinta. Mensagem do poderoso coração de Gaia. Amada criança, eu sou Gaia, o planeta Terra. O chamado para a futura humanidade é um chamado de retorno, voltar às origens, se tornar natural. Não significa viver como no passado. Significa ser o que se é, natural, parte da natureza. O ser humano é uma pequena célula de Gaia. E você, de modo especial, tem a sua função neste organismo. Para facilitar a compreensão, falo de anúncio de mensagem, mas a realidade é outra. A natureza é o que é, evolução. A natureza não tem uma mensagem em si. A natureza existe e esta é a função da natureza, existir e em sua existência experimentar a evolução, pois, obviamente, que a natureza é incompleta para desta forma gerar um movimento contínuo de evolução, sempre evoluindo. Se assim não fosse, a natureza iria se completar, a obra estaria criada, completa e assim findaria, não haveria continuidade. Faz parte da natureza ser incompleta e imperfeita, para desta forma buscar a completude, buscar a perfeição, infinitamente, crescer e evoluir infinitamente. Sendo assim, para a natureza, para as plantas, animais e outros reinos escondidos, não existe anúncio. A natureza é o que é, ela simplesmente existe. Mas o coração humano é diferente. Ele possui um ego e ele possui um caminho. Desta forma, ele necessita deste anúncio. Ou seja, ele precisa criar um jogo onde ele tem uma missão e dentro desta missão superar a si mesmo, superar a mente, superar o ego, alcançar uma completude, uma unidade, um retorno ao natural, uma unidade com todo, ou seja, com a natureza. E este anúncio é algo tão simples que o ser humano tem dificuldades de alcançar, de compreender, pois o seu foco está em si mesmo, em religiões e crenças centradas no ego, crenças, religiões egocêntricas. Perceba como as religiões, de um modo geral, tratam a Deus como se tratassem um ser humano, ou seja, oferecem adoração, louvor, como se ele fosse um humano, carente de atenção, um rei cheio de si, cheio de ego, necessitado de veneração e adoração. Se você observar a natureza e todos os mestres que pisaram nesta terra, não foi assim. Basta olhar para ver. O sagrado está em todo lugar e de modo muito especial dentro de você, no seu coração e não fora. Não é um Deus, um divino lá em cima no céu. A divindade, o sagrado, é você, é a vida, é a existência, é tudo o que há. Desta forma, há de se respeitar o seu natural, o seu ponto de equilíbrio, o seu bem-estar,
e não o bem-estar social, e não o bem-estar dos seus, e não as regras que te limitam, podam, castram. E observe estas palavras com o coração e não com o ego. Você é o divino, você é o sagrado, você é o todo, tudo, cada coisa é divina, sagrada. Faz parte deste jogo alguns seres humanos cheios de ego delimitarem leis e regras, tradições, e assim surgem as crenças, as religiões, que tocam até aqueles que são descrentes, até mesmo os ateus, sem perceber, inconscientemente, seguem regras cristãs de moralidade, de certo e errado, de serem pessoas boas publicamente. A tradição faz parte do jogo, foi criada pela natureza. Esta possibilidade é necessária e foi útil e ainda é para alguns. Todavia, aqueles que querem seguir adiante para a nova terra terão que ser desobedientes, disruptivos, visionários, agentes de mudança, salto evolutivo. Assim ocorre a evolução. Se aprende algo, cria-se algo, depois rompe-se com este algo. Este é o processo natural das coisas. E quando você é chamado a ser você mesmo, isso não implica vida pública. Seja você mesmo dentro do seu quarto para você. Seja você mesmo publicamente quando isso for natural, pois o chamado aqui é um caminho de naturalidade, espontaneidade, ser natural, espontâneo. Apenas tome consciência de todo este peso que você carrega e que te impede de ser feliz e que te impede de ser livre. Se hoje você não tem tudo o que você sempre desejou, é porque você carrega dentro da tua mente, dentro de si, crenças, tradições e costumes que você nega com a boca, mas ainda é obediente. Basta olhar para a sua vida. Você ainda não vive tudo o que deseja, pois está limitado pela fé, pela tradição, pela crença. E isso não é uma escolha, é um condicionamento. Apenas tome consciência de si, tome consciência das forças que te movem, como também tome consciência da inspiração, do chamado do seu coração que te conduz ao novo, à novidade, ao desconhecido, a romper as algemas, a voar livremente. Não precisa negar nada, não precisa negar a sua religião, não precisa negar a sua fé, não precisa abandonar a sua tradição. Use tudo isso como degraus, assim vá subindo cada vez mais alto, sem negar o velho tesouro. Ele sim é importante. E nesta estrutura de jogo, ele não pode ser negado. Ele pode sim ser base para novas crenças mais esmeradas, novas percepções mais elegantes, novos estados de vida mais leves. Você precisa ser livre hoje, aqui, agora. Apenas ouça a minha voz materna, voz natural, planeta Terra, Gaia. Eu sou o teu corpo, você é minha pequenina célula. Nós
somos movidos pela mesma força universal, a Mãe Natureza. A força evolutiva, este desejo, este chamado de voltar para casa. Gratidão pelo chamado do seu coração. Gratidão pelo seu sim generoso. Eu sou toda tua e você é todo meu. Eu sou a nova terra, nova Gaia. Autor Israel Reinier Ramírez, usando uma técnica chamada MAG, onde eu deixo o personagem falar livremente. Ao meio-dia, abra o portal da ficção, livre do peso das crenças e suas obrigações, livre do peso da descrença e suas proibições. Não abandone a sua crença, não lute contra a sua descrença. Voe alto, usando suas asas de luz e trevas. A minha missão é manter a porta aberta. A sua missão é abrir todos os portais.